Resistência dos materiais, unidade 3, seção 3. Bom dia a todos. Lembrando aí que existe, a partir de ontem, dia 18, uma última informação a respeito do desafio nota máxima, um pacote de questões. Por favor, acessem, não deixem de ganhar essa pontuação. Isso é extremamente importante para chegar nos 3.500, 4.000 pontos que vocês estão precisando. Desculpe. Então, acessem ou observem lá as questões, veja o que é que está disponível. Ele se encerra no dia 31 de maio. Última oportunidade, último passa-régua. Vamos lá, não percam essa oportunidade. Lancem mão aí do desafio nota máxima. Muito bem, vamos aqui continuar o nosso dia a dia. Estamos falando aí do estudo das relações tensão-deformação e a tensão em um plano oblíquo em um carregamento qualquer foi da semana passada. Ficaram exercícios pendentes, estado do plano de tensões da aula de hoje, e também ficarão mais exercícios pendentes. Vamos lá, lembrete, atividade, explicar como chegamos até essa fórmula. Deixe pronto, isso aí é da aula passada, tá? Na aula passada eu coloquei uma sequência de slide, fui reduzindo a fórmula e cheguei nessas duas aqui, onde é possível calcular o cálculo da tensão normal no plano e a tensão de cisalhamento no plano oblíquo. E aí eu quero que você me explique como é que nós chegamos nessa fórmula, qual é o passo a passo na redução da fórmula. Lembrete, tem outro exercício lá para entregar. A incidência de uma força de 2.500 newtons, ela está para um triângulo, um dos catetos 6, outro 3, parecido com o exercício que nós fizemos, só que lá era 3, 4, 5. Então, 3, 4, 5, agora eu tenho 3, 6, não sei, e eu preciso, a hipotenusa, e eu preciso calcular exatamente essa tensão de compressão em X em Y, e a tensão de cisalhamento sobre a área A, B, C, D. Por quê? Porque essa carga vai empurrar essa base, e aí eu tenho uma carga oblíqua. Muito bem, e aí iniciamos o nosso cálculo e o nosso estudo a respeito do estado plano das tensões. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui de interessante que a gente pode acompanhar. Eu separei uma forma de cálculo utilizando o MD Solids. E eu trouxe para hoje essa atividade para a gente fazer esse cálculo. Então, uma das coisas que precisa fazer é baixar o MD Solid. Mas vamos ver o que tem de interessante aqui. Como é que a gente usa para fazer um cálculo? Vamos pegar um dos tutoriais. Extremamente importante para quem faz resistência dos materiais. Vamos lá. MD Solids. Ok. Cálculo de treliça.
Legal. Muito interessante. Vamos continuar dando uma olhada aqui nesse MD Solids. Por quê? Porque a nossa aula é prática hoje. Nós temos aí a aula prática utilizando um módulo de cálculo com o MD Solid. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui. Utilizando resistência dos materiais. Vamos ver se esse aqui está usando o MD Solid.
Vamos ver se, como a atividade que eu trouxe lá é do círculo, então vamos achar aqui. Círculo. Vou colocar more aqui. More no. Vamos ver se ele não traz, se ele traz em português. Ó, círculo de Moore no MD Solid, é esse cara aqui. Então, vamos ver. Ah, igualzinho o exercício nosso. Talvez o número seja diferente. Ok, círculo de Moore para. Aqui ele não está calculando. Vamos ver aqui, peraí. Vou acrescentar. Traz mais em português ainda. Tutorial de Solid Círculo de Moore. É um vídeo grande, hein?
Eita, nós. Vamos ver se dá para encarar esse aqui, pessoal. Parece com, principalmente que é da engenharia civil. E não vai dar certo. Vocês vão brigar comigo que não estão entendendo nada em espanhol. Tá vendo? Tá faltando vocês aí colocarem vídeo, ó. Há um outro software aqui, ó. Que legal. Vamos aprender, vamos ver se dá para traçar usando o MD Solid. Em vez de traçar no papel, né, gente? Vamos traçar usando o nosso software da escola. Mas eu vou pedir para vocês baixarem o software. Não tem áudio? Ah, não acredito que não tem áudio. Aí não, ele forçou. Tem muito em espanhol, hein? Mecânica de materiais. Eu escrevi tudo em português. Círculo de Moore. Vamos colocar um acento aqui para ver se ele vai mudar. Então, em português. Vixe, Moore, não dá. Ah, será que agora passou para português? Vamos ver. É, não tem áudio, isso aqui mesmo. Vamos ver. Mecânica dos materiais. Rojas Espíndola. Em inglês também dá, hein, pessoal? Aí que vocês vão bater em mim. Olha a torção simples. Que coisa linda. Esforço cortante e momento fletor. Nós já calculamos muito momento fletor, hein? Torção simples.
Ok, vamos dar uma olhada nesse apresentando aqui o MS, o MD Solid. Eu pedi no meu slide, eu estou pedindo para vocês baixarem, pessoal. O áudio do cara tá horrível. Para o ensino de mecânica dos materiais. Mecânica dos materiais, aqui no Brasil também é conhecido como resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos. São uma básica dos cursos de engenharia, os primeiros anos de engenharia. Né? O âmbito sólido foi desenvolvido pelo professor Nós vamos usar isso aqui, ó. Círculo de Moore. Ah, hoje a aula é prática, pessoal.
Bom, de qualquer forma, o que é que a gente tem aqui para a gente fazer o nosso exercício? Estado plano de tensões. Então, estado plano de tensões. O que é que nós vamos ter? A análise dos nossos. Travou aqui, mas já que ele libera. Por isso que eu usei o MD Solids. Vamos dar uma olhadinha. Estado plano de tensão. Estado de tensão. Estado, que esforço combinado, esforço com estado plano de tensão. Vamos ver o que dá para ver aqui. Só hoje a aula é prática, hein? Hoje a aula é prática. E nós vamos lá. Hoje, pessoal, nossa aula é prática e nós vamos usar o software MD Solid para calcularmos as forças planas.
Valeu! Então, pessoal, qual que é o nosso próximo passo aqui? Vamos lá, conferindo aqui. Ok, estamos gravando, tá? Compartilhando mais ações. O que é que nós temos aqui agora? Veja só, qual que é o nosso objetivo? Dentro do estudo do plano das tensões, dentro do plano dos estudos das tensões, eu trouxe um software que está na aula prática da nossa programação, hoje é aula prática, chamado MD Solid. Então, é um software educacional. A gente viu aí no vídeo que ele foi desenvolvido, ele foi construído aí pelo professor americano e é muito utilizado.
para auxiliar o módulo educacional e até mesmo uma aplicação prática aí do dia a dia. Embora os softwares, né, lá no AutoCAD, no SolidWorks, a gente consegue fazer uma análise de tensão utilizando aquele software. Mas aqui ele é bem ilustrativo e funciona muito legal. Então, pessoal, eu preciso que vocês acessem lá MD Solid, tá vendo? Tá na web, MST Educacional, mdsolid.com. Clica lá, faz o download e você tem uma versão para utilização em 30 dias, gratuitamente. Uma versão para teste, né? Então, aqui nessa aula prática, nós temos duas propostas, sendo que uma delas nós vamos fazer junto e depois vocês vão fazer a segunda. Então, como é que é? Olha só, eu tenho tensões diferentes para fazer uma análise de carga e depois eu quero que vocês façam a segunda atividade. Então, aqui eu tenho em X e em Y as cargas de 40, 60 megapascal. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o nosso software. Então, vamos lá. MD Solid está aqui. Eu tenho no meu computador, vou pedir para vocês baixarem. Por favor, assistam lá os vídeos, é muito interessante, bastante interessante isso daqui. Então, você tem aí a seção 1, centróides, a seção 2, centróides, e a seção 4, círculo de Moore, né? Então, você pode abrir os vídeos, não está em inglês, né? Mas, vamos ver se a gente tem aqui. E assim por diante. Então, a gente pode calcular usando isso daí com tranquilidade. Ok, calculamos, achamos aqui o nosso software, está aqui. Então, vamos fazer o carregamento dele, tá? Nosso carregamento, nós vamos trabalhar aqui dentro do módulo do círculo de Moore. O programa irá apresentar uma tela para serem inseridos os valores das tensões, conforme a seguir. Então, eu baixei o software, tá? Vou calcular esse cara aqui, determinar as tensões principais para o estado de tensão apresentado na figura. Obtenha o círculo de Moore, realize os cálculos primeiramente à mão e utilize o software a fim de conferência dos resultados. Então, vamos lá. E o segundo você vai fazer mudando simplesmente as cargas X, Y e SX das tensões. Muito bem, para a solução do problema previsto na atividade 1, primeiramente deve-se abrir o software do MD Solids, abrir o software. Em seguida, clicar no quadrado círculo de Moore, está aqui, coloquei uma setinha, círculo de Moore. Ok. Depois, quando acessar, a gente vai cair nessa tela aqui. O programa vai apresentar uma tela para ser inseridos os valores de tensão, tá? Então, eu tenho o valor X, tenho o valor em Y e X e Y a direção. Não posso esquecer de colocar a unidade que eu estou trabalhando e vamos para lá. Vamos carregar agora o software, tá? Aqui eu tenho, vamos abrir ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui. 60, 40 e 35. Então, vamos lá. 60, 40 e 35. Então, em X, tá vendo? Ó, eu carreguei 60, porque ele está lá no exercício. 60, 40 e na direção XY, 35. Observe que todas as cargas estão no sentido de compressão. Então, eu preciso mudar aqui para compressão. Não estou fazendo a análise das tensões. Ok.
Então, vamos lá. O programa irá apresentar o resultado das tensões principais. A principal é a tensão de cisalhamento máxima e os ângulos dos planos de tensão normal, o shear stress, o principal stress e a orientação. Todas essas informações são apresentadas no círculo de Mohr. Aí eu vou pedir para vocês fazerem o estudo do que é o círculo de Mohr, para depois apresentar para mim o resultado. O esquema da figura e os planos de tensões são desenhados à direita da figura a seguir. Então, quando a gente mandar calcular, ele vai apresentar exatamente esse cálculo aqui. E aí eu trouxe, ampliei um pouquinho mais, tá? 60, 40, 35. Aqui é mais fácil da gente enxergar. Lá ele tá. Eu usei a tela inteira é difícil. Aí eu peguei e coloquei aqui somente o carregamento, que é interessante para nós. Carga de compressão, tá? A direção. Preciso dizer para ele que é em MPa. Então, vamos voltar para cá. Não estou em PSI. PSI é per square inch, libra por polegada quadrada. PSI é libra por polegada quadrada. E eu não estou trabalhando com libra por polegada quadrada. Eu estou lá no meu sistema métrico, megapascal. Vamos ver o que mais que ele traz aqui para gente. Ok. Aí depois eu vou pedir para você executar a segunda atividade. Aí você vai ter que abrir o seu Solid, o MD Solid. Você vai ter que acionar o botão More, círculo de More. Você tem que fazer o carregamento, ajusta as unidades e depois faz o relatório de dados. Tá? Resultado: elaborar após a realização da aula prática um relatório que deverá conter introdução, material e método, resultado, discussão, conclusão. Introdução: deve conceituar e contextualizar cada um dos temas abordados na prática, relatando a inter-relação entre esses temas. Materiais e métodos: nesse tópico devem ser relatados todos os equipamentos e materiais utilizados, além de todo o procedimento realizado em cada uma das práticas. Deve conter todas as medições realizadas, os cálculos e os resultados obtidos. Então, logo em seguida, você pode escrever sobre discussão, deve conter uma explicação. Então, é um relatório completo, tá, gente? Um relatório completo, não dá para colocar qualquer coisa, não. E a conclusão, você coloca as observações e o que deve ser abordado de forma conclusiva. Então, eu quero esse resultado aqui. Você tem que trabalhar exatamente esse resultado. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, eu coloquei a direção X, tá? Eu fui lá no meu carregamento, peguei do meu exercício. Aqui, eu tenho aqui o meu 60 megapascal, olha o sentido que ele está aqui, o meu 40 megapascal e a direção, né? Então, eu tenho 60, 40 e 35, ou dependendo do que eu estou carregando lá, né? 60, 40 e 35, se eu for pegar para X, Y, ou o direcional, megapascal, e por enquanto eu não tenho nada aqui, eu vou mandar calcular, computa. Aí, na hora de fazer o cálculo, observe o seguinte, ele vai trazer para mim o próprio círculo de Mohr e as orientações. Então, ele carregou para mim, né? X, Y, Z, e eu posso pedir os detalhes. Quais são os detalhes? E aí sim, ele traz aqui para mim, dentro do círculo de Mohr, o resultado das tensões de compressão com relação ao 60, ao 40 e a orientação em 35. Então, ele está trazendo aqui o meu círculo de Mohr, grau a grau, 10 graus, 20, 30, 40, 90. Então, ele está trazendo aqui em Y, em X. Eu posso trabalhar todas essas orientações. Observe que lá no vídeo eu posso trabalhar qualquer um dos ângulos. E esse é o círculo de Mohr, e eu posso calcular
qualquer uma das coisas utilizando o meu MD Solid. Então, explora bastante o MD Solid, pesquisa bastante sobre ele. Talvez seja uma ferramenta muito importante para você agregar na sua base de conhecimento. Muito legal, pessoal. Agora é com vocês aí, aula prática. Vocês têm que fazer essa atividade. Ó, lembrando aqui, atividade para ser entregue é essa daqui, e agora nós temos essa daqui, atividade 2. Temos 3 atividades aí para trabalhar, hein? E um baita relatório para fazer. Trouxe aqui um estudo sobre o plano de tensão, um estudo sobre as tensões principais, mas é o que o nosso MD Solid vai nos permitir. Ok, retornando aqui. Ok, muito bem. Então, ok, pessoal, um grande abraço a todos vocês aí. Por favor, executem as atividades, trabalhem aí no conceito que a gente precisa do desafio nota máxima, das questões do nota máxima, tem prazo para entregar e tem necessidade de envio. Ok? Vou deixar aí vocês com as atividades. Vou colocar no mudo.
Muito bem, gente. Agora é com vocês, por favor, acessem, executem as atividades e depois me retornem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço, obrigado pela participação.